Bom dia, queridos irmãos. Hoje iniciaremos uma série de estudos sobre a história do povo de Israel, baseados nos livros 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, onde a ênfase é a monarquia. Após o período dos juízes, onde até então o governo era teocrático, isto é, Deus governava por meio dos profetas, sacerdotes e juízes, o povo queria um rei humano como os outros povos tinham. O último versículo de Juízes diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Para que possamos entender os acontecimentos desses livros, precisamos saber quais eram as orientações de Deus para um governante, para um rei. O texto de Deuteronômio 17, do versículo 14 ao 20, oferece orientações essenciais sobre a escolha e conduta de um rei em Israel. Essas diretrizes são fundamentais para entender a relação entre a liderança política e a fé religiosa dentro da comunidade israelita, destacando a importância de um rei que governe de acordo com os princípios divinos. O trecho menciona a possibilidade de Israel ter um rei. Deus permitiu essa escolha, desde que o rei fosse escolhido de acordo com os seus critérios. As orientações para a escolha do rei são muito claras. Ele deveria ser escolhido pelo próprio Deus, não por caprichos e critérios humanos. Essa escolha divina refletiria a vontade de Deus em relação à liderança de Israel e garantiria que o rei fosse alguém comprometido com os princípios divinos. Além disso, o texto estabelece algumas restrições importantes sobre o rei. Ele não deveria multiplicar cavalos, mulheres ou riquezas para si mesmo, o que sugere que o rei não deveria buscar o poder, a luxúria ou a ganância. Em vez disso, sua busca deveria ser pela sabedoria e pela fidelidade à lei de Deus. Uma das diretrizes mais notáveis e significativas é a exigência de que o rei escreva uma cópia da lei para si mesmo. Isso tinha um propósito importante, garantir que o rei estivesse constantemente ciente das leis e dos princípios de Deus. Ao escrever a lei com suas próprias mãos, o rei estaria imerso na palavra de Deus, lembrando-se continuamente de seu papel de líder sob as leis divinas. A leitura e a meditação na lei também ajudariam o rei a tomar decisões justas e sábias, garantindo que ele governasse de acordo com os princípios divinos em vez de seus próprios interesses pessoais. Isso enfatiza a importância da justiça e da retidão na liderança política. Além disso, o rei deveria manter um coração humilde, reconhecendo que ele não era superior a seus irmãos israelitas. Isso reflete a ideia de que o poder deve ser exercido com humildade e responsabilidade, e de que a liderança não deve levar à opressão ou ao abuso. Essas diretrizes em Deuteronômio 17, 14 a 20 têm implicações duradouras para a liderança política e religiosa em qualquer sociedade. Elas nos lembram da importância de escolher líderes que estejam comprometidos com princípios éticos e morais e que busquem a sabedoria e a justiça em seus governos. Também enfatizam a necessidade de líderes políticos estarem submetidos à lei e à autoridade divina. Em resumo, esse trecho de Deuteronômio nos fornece orientações valiosas sobre a escolha e a conduta de um rei em Israel, destacando a importância da escolha divina, da obediência à lei, da humildade e da busca pela sabedoria. Esses princípios são relevantes não apenas para a antiga Israel, mas também para todas as sociedades que valorizam a justiça e a retidão em sua liderança política. O livro de 1º Samuel é um dos livros históricos do Antigo Testamento. Começa com a história de Samuel, um profeta de Deus que foi escolhido para liderar o povo de Israel. Samuel foi um juiz e um líder espiritual para o povo de Israel e ajudou a estabelecer um reino unido sob o domínio de Deus. O primeiro capítulo de 1º Samuel apresenta a história de Ana, uma mulher estéril que ora a Deus por um filho. Ela faz um voto de que, se ele lhe conceder um filho, ela o dedicará ao serviço de Deus no tabernáculo. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Quando Ana finalmente concede e dá à luz um filho, ela cumpre o voto que fez a Deus e entrega o menino chamado Samuel
que quer dizer Deus ouve, ao sacerdote Eli para ser criado no templo. Versículo 26. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em sua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. O capítulo 2 descreve a vida de Samuel no templo, como ele cresce e se torna um profeta de Deus. Ele começa a receber as mensagens de Deus e transmiti-la ao povo de Israel. A palavra de Deus prospera através dele e o povo de Israel começa a seguir os caminhos de Deus. O capítulo também menciona a história dos 2 filhos de Eli, que são os sacerdotes no templo, mas eles se comportam mal e desonram o nome de Deus. Eles são condenados por suas más ações e a linhagem de Eli é rejeitada como sacerdotes. O capítulo 3 começa com a história de um jovem chamado Davi, que é escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Enquanto ainda é um menino, Davi é chamado pelo profeta Samuel para se encontrar com ele e é ungido como o próximo rei de Israel. Esse capítulo também descreve a vida de Davi durante a sua juventude, enquanto ele serve como pastor para o seu pai e luta contra os inimigos de Israel, conquistando a cidade de Jerusalém e tornando-a a capital do reino. É mencionado também a relação de Davi com Saul, o primeiro rei de Israel. Saul se sente ameaçado por Davi e tenta matá-lo várias vezes, mas Davi consegue escapar e se torna um guerreiro poderoso, conquistando a lealdade do povo de Israel. Os filisteus eram um povo inimigo de Israel. Eles atacam Israel com um exército poderoso e tomam a Arca da Aliança, que é um objeto sagrado para o povo de Israel e que é considerado como a habitação de Deus entre eles. O povo de Israel é derrotado na batalha e muitos dos seus líderes são mortos, incluindo os 2 filhos de Eli, o sacerdote. A notícia da derrota e da perda da arca é devastadora para o povo de Israel e para Eli, que morre de tristeza quando a ouve. Os filisteus levam a arca para a cidade de Asdod e colocam no templo de Dagon, um deus deles. No entanto, quando os filisteus vão ver a arca no dia seguinte, encontram o ídolo de Dagon caído diante dela e sua cabeça e mãos quebradas. Os filisteus ficam apavorados com o que viram e decidem devolver a arca para o povo de Israel. Samuel, o último juiz de Israel, já estava velho, então o povo lhe pede um rei. Capítulo 8, versículo 6. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, e então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Versículo 16 do capítulo 9. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem falei, ele governará o meu povo. Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. E Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. E todos gritaram: Viva o rei! A lição de hoje teve como foco principal a escolha do sistema de governo que Deus, em resposta ao pedido do povo, instalou em Israel. 2 lições estão evidentes nesse estudo. Primeira, Deus é soberano. Ele rege a nossa história, conduzindo os fatos ao cumprimento dos seus desígnios. Ele conhece os intentos de cada pessoa, povo e nação. Frustra ou viabiliza seus planos e ações. E Deus levanta, habilita e usa pessoas como instrumentos na execução da obra para a qual são designadas. Cada um de nós é um integrante do povo de Deus que precisa estar de acordo com a missão divina. Para o êxito, submissão a Deus é fator decisivo.
Erramos quando optamos pelas nossas preferências em detrimento da vontade de Deus, que é soberana. Não somos chamados por Deus para a glória de homem, tampouco somos chamados por homens para a glória de Deus. Assim sendo, a glória do nosso ministério não está naquilo que fazemos com a participação de Deus, mas naquilo que Deus faz com a nossa participação. Amém.